Olá, meus amigos! Vamos conversar um pouco sobre o momento que estamos vivendo em meio a essa pandemia mundial que preocupa todos nós pelas mudanças inesperadas que está provocando em toda a sociedade terrena. Isso nos remete às antigas profecias que falavam sobre os sinais dos tempos. Muitos estavam aguardando por um sinal que marcasse o início de uma nova era para a humanidade, mas ninguém sabia exatamente como isso ocorreria. Correntes filosóficas e religiosas consideram o fenômeno da pandemia como esse marco de novos tempos. Dizem que quando tudo isso passar, nada será como antes. Mas será que é verdade? Para falarmos da nova era, precisamos refletir sobre a evolução da humanidade desde sua origem. Vamos utilizar alguns símbolos que caracterizam a essência dessas mudanças significativas que ocorreram na Terra. Em suas primeiras encarnações, o espírito é desprovido de conhecimentos e sentimentos. Se movimenta pelos instintos, mas é capaz de desenvolver sua inteligência. Através do livre-arbítrio, vai fazendo suas descobertas e aprendendo a conviver em sociedade, mas ainda de uma forma embrutecida e rude. A intuição sobre a existência de Deus, apesar de rudimentar, acompanha o homem desde os primórdios, e ele vai manifestando de diversas formas, de acordo com a sua limitada compreensão. O símbolo que caracteriza esse período é a pedra, porque a humanidade é embrutecida tanto na forma física quanto nas expressões da alma. Com o seu cajado, Moisés provoca a tempestade de grandes mudanças na terra, submetendo o mundo ao raio fulminante e perene dos mandamentos do Deus Todo-Poderoso de seus antepassados e de regras de convivência que já apresentavam um avanço, mas que ainda eram apropriadas àqueles homens bárbaros e cruéis. A barbárie primitiva, então, vai pouco a pouco sendo domada em sua rudeza por temor a Deus. A chegada de Jesus, o próprio governador de nosso planeta, cuja presença na Terra havia sido prevista pelos profetas, dá início ao movimento de transformação moral da humanidade, ensinando e exemplificando o amor em toda a sua pureza e profundidade. Sob o sol da moral cristã, caminhou então a humanidade em passos lentos, mas ascendentes, até que nos tornássemos merecedores de revelações que pudessem fortalecer os princípios cristãos e nos proporcionar conhecimento sobre a natureza e responder a todas as questões do homem sobre sua origem, seu destino e a razão da sua existência presente. Assim, a humanidade é marcada pelas revelações espíritas, trazidas por diversos espíritos que se manifestaram através de vários médiuns, reunidas e organizadas por Allan Kardec. Sob o foco desse farol de entendimento, a humanidade desbrava novos mares de conhecimentos, vislumbrando horizontes de luz que possam conduzir seus passos para a realidade espiritual. A nova era para a humanidade será marcada pelo encontro da luz íntima, do despertar da consciência espiritual. Vejamos agora o que Chico Xavier fala sobre a nova era, no programa Pinga Fogo de 1971. Pois não, Sr. Chico Xavier, eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana tem por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos
no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade? Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza, mas para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Chico é questionado se o mundo estaria realmente entrando numa nova era evolutiva, uma vez que a violência das guerras e a sociedade de consumo não representavam essa evolução da humanidade. Lembrando que a entrevistadora se refere à Guerra do Vietnã, que durou até 1975. Chico então diz que esses fenômenos caracterizam esse período de transformação e acrescenta ainda que a natureza é a manifestação de Deus, mas que os homens podem modificar a criação divina. Isto é, as guerras e o consumismo são modificações que os homens realizam nas perfeitas obras da criação, de acordo com o seu livre-arbítrio. Portanto, Deus não cria as guerras, Deus não cria as pandemias, Deus não castiga. Quem pensa assim ainda está vinculado psicologicamente ao período dos raios fulminantes que viriam dos céus e atingiriam os homens como castigo. Essa fase de compreensão da humanidade já foi superada. As catástrofes e calamidades que atingem a sociedade terrena são consequências das imperfeições humanas. São os homens que as provocam. Mas esses desastres, que trazem tanto sofrimento, servem para sensibilizar a humanidade e provocar reações de mudanças morais. Nas grandes calamidades, a caridade se movimenta e surgem impulsos generosos para reparar os desastres. Não podemos esquecer que ainda estamos nesse período de transformação a que Chico se referiu. Estamos na fase de mudanças. Nosso mundo ainda apresenta provas e expiações a serem enfrentadas para aprendizado de quem aqui está. E será exatamente a forma que nos portarmos diante dessas circunstâncias que irá definir como e quando entraremos nesse período de regeneração, na consumação de novos tempos. Precisamos entrar em sintonia com a fase evolutiva necessária de espiritualização. Vejamos o que Chico nos fala sobre as condições para entrarmos nessa nova era. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações e do universo
com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. E quando tudo isso passar, nada será como antes para aquele que soube se portar com dignidade. Aquele que se colocou sob a luz do sol moral de Jesus, que se solidarizou com o próximo, agiu na caridade, soube se resignar diante da vontade divina. Aquele que abriu a sua compreensão para o farol do conhecimento espírita, que não teve medo, porque sabe que a vida é eterna. Então, que brilhe a vossa luz na luz da nova era. Obrigada. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até